Bom dia, a paz do Senhor. Que Deus abençoe a cada um de vocês. A paz do Senhor a todos que estão chegando nessa manhã, para nós estudarmos mais uma lição da nossa revista, da nossa escola dominical. E é com alegria que a gente pode finalizar esse trimestre, que foi um trimestre bem atípico, trimestre diferente. Pela primeira vez nós tivemos que ter aulas online, aulas pela internet. Infelizmente, nem todos os irmãos têm acesso à internet, mas dentro das nossas possibilidades, nós queremos que foi uma bênção para aqueles que puderam estar assistindo. Para quem acompanhou desde o início, ou pegou pelo menos uma aula, sabe que nós estivemos estudando nesse trimestre a carta de Paulo aos Efésios, né, falando sobre a igreja eleita. E nós chegamos, então, no fim do nosso trimestre. Parece que foi ontem que iniciou, com todas as incertezas, se nós iríamos conseguir, né, seguir em frente nesse trimestre, mas o Senhor foi bom conosco. E a lição de hoje, ela fala sobre a batalha espiritual e as armas do crente. Aqueles que forem chegando, um bom dia a todos, na paz do Senhor, aos irmãos, aos amigos, aqueles que vão acompanhar agora online, aqueles que vão chegar depois. Realmente a minha oração e meu desejo é que vocês sejam edificados pela palavra do Senhor. E é o que eu sempre digo. É claro que cada um tem o seu estilo, tem a sua forma de dar aula, mas o importante é que nós estejamos estudando a palavra. Não adianta a gente colocar nossa opinião aqui, o meu acho, eu penso, mas o que diz a palavra do Senhor? Porque ela nos edifica, ela nos exorta, ela nos alimenta, ela nos santifica. E é por isso que nós vamos, então, mais uma vez, estudarmos e finalizando esse trimestre, então, já deixando saudades para mim, creio que para vocês também. E vamos já começar, vamos orar, porque o nosso horário já iniciou e hoje é uma lição um pouco longa, porque ela não pode ser dada assim, né, de uma forma muito rápida, ela precisa ser mais trabalhada realmente. Vamos orar então. Senhor, nós queremos te agradecer e te louvar nesta manhã, por cada irmão, por cada irmã, por cada amigo, por cada um que está entrando, que vai assistir essa aula, Senhor. Eu quero te pedir que a tua bênção seja sobre eles, seja, Senhor, sobre as nossas vidas, para que a tua palavra, ela possa estar falando aos nossos corações, dando-nos entendimento do que tu queres para nós, do que diz a tua palavra, Senhor, a respeito de como nós devemos, Senhor, enfrentar as batalhas, as lutas do nosso dia a dia, as lutas espirituais que não são enfrentadas com armas seculares, armas terrenas, mas somente com as armas espirituais que tu nos concede. Nos ajuda, Senhor, nesta manhã, a poder, Senhor, entender, abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, para que nós possamos compreender o que tu tens para nós nesta manhã. Eu oro por cada um, por cada casal, por cada família, no nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos, então, que já estão chegando, Pascoalina, o D'Artagnan, a Alice e todos os que forem chegando. Fiquem à vontade, como sempre, para comentar, para saudar os irmãos. Como eu sempre digo, a gente procura que essa aula seja o mais interativa possível. Dentro da possibilidade, eu vou olhando os comentários e se houver alguma pergunta, algo pertinente ali para eu poder responder, então eu vou estar respondendo. Tá? Então, irmãos, como eu já mostrei para vocês, né, a capa, então, a batalha espiritual e as armas do crente. O nosso texto áureo, ele diz o seguinte: revestivos de toda a armadura de Deus,
para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios, capítulo 6, versículo 11. E a verdade prática nos diz que o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Um resumo: sem a armadura de Deus não podemos vencer. A nossa leitura bíblica, então, se encontra no último capítulo de Efésios, capítulo 6, dos versículos 10 a 20. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém. Então, irmãos, lido este texto, né, que é a nossa leitura em classe. Antes de iniciar exatamente, eu gostaria de falar alguma coisa sobre alguns versículos que a nossa leitura traz, né? Iniciando ali, antes de entrar na armadura de Deus, que quando ele fala ali, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Mas essa expressão no demais parece tão simples, tão curtinha, parece que apenas foi colocada ali para que houvesse uma concordância, uma forma correta de escrita, mas ela tem muito significado nisso. Nós vimos na semana passada, né, e se iniciou o capítulo 6, e nós vimos na lição anterior, então, algumas relações, né? Foi falado sobre as relações familiares na lição passada. Não chegamos a entrar no assunto das relações de trabalho, que na época de Paulo eram servos, senhores, tinha os jornaleiros, claro que tinham os assalariados, mas ele traz especificamente a relação entre servos e senhores. Hoje em dia, aplicando, né, na nossa realidade, poderíamos estar falando então dos empregados e dos patrões. Mas quando Paulo finaliza essa abordagem das relações entre as pessoas e dos possíveis conflitos que podem ocorrer entre as pessoas, ele chega no versículo 10 dizendo no demais. E muda completamente o tipo de relação. Então agora ele já não está mais falando em possíveis conflitos entre pessoas, mas ele está falando de uma guerra entre as pessoas, mais especificamente os cristãos, e os seres invisíveis, malévolos, malignos, dos poderes ocultos das trevas, que é o que a nossa leitura traz. Ou seja, a nossa luta como cristãos contra Satanás e seus demônios, é o que diz a Bíblia, né? E nós que conhecemos o Senhor, que temos tido experiência com Ele, sabemos que essa batalha ela é real, ela é mais real do que muita coisa do que a gente vê por aí, muita coisa que a gente vê nas redes sociais, porque as redes sociais aparentam muitas vezes algo que não é real, né, da vida da pessoa, daquilo que ela gosta, dos elogios, muitas vezes aquilo que a gente vê e que parece assim, ai, olha a realidade, não, a realidade verdadeira é aquilo do nosso dia a dia e essa batalha que a gente vive, que é uma batalha pela nossa alma, uma batalha pela nossa integridade espiritual.
Então, agora, Paulo está trazendo um foco diferente. Ele já não fala mais de conflito entre pessoas, entre esposo e esposa, entre filhos e pais, né? Como ele traz ali ensinamentos no finalzinho do capítulo 5, início do capítulo 6. Ele está falando agora de uma batalha em que não se pode brincar. Numa batalha onde nós não podemos baixar a guarda. Então, quando ele usa essa expressão no demais, e ela também aparece ali, ela também aparece em outros versículos, aparece em 2 Coríntios 13:11, nós não vamos ler, 1 Tessalonicenses 4:1 e 2 Tessalonicenses 3:1, ele quer dizer quanto ao mais, ou finalmente. E a expressão grega, então, para finalmente, como já está ali no banner, ela tem duas expressões, né? Toloipon ou touloipou. Mais ou menos essa é a pronúncia. Essa última, que provavelmente foi a que Paulo usa, ela significa literalmente desde agora e daqui por diante. É o mesmo termo que ele usa lá em Gálatas 6:17. E por que é importante a gente saber o que significa esse no demais? Finalmente, irmãos, desde agora, né? Daqui por diante, daqui para frente, ele quer dizer o seguinte: que uma vez que nós somos cristãos, que nós aceitamos a Jesus na nossa vida, que nós decidimos viver uma vida íntegra diante de Deus, inicia-se uma batalha pela nossa alma, pela nossa integridade. Então, essa batalha, ela vai permanecer por toda a história da igreja, por toda a caminhada da igreja. Ela vai estar presente na vida futura daqueles que servem a Deus. E essa luta, ela vai permanecer até a volta de Jesus. Não há descanso aqui. Nós sabemos, no dia a dia, seja em questões de trabalho, de família, de saúde, mas principalmente na vida espiritual não há descanso, irmãos. O descanso é no céu. Até lá, nós temos que batalhar. Até lá, nós temos que lutar. E aquele que perseverar até o fim, diz a palavra, será salvo. Então, eu queria iniciar com essa pequena explanação sobre o significado dessa expressão, porque ela nos traz que essa é uma batalha constante. E Paulo, então, inicia nesse texto que nós lemos, no demais, irmãos meus, ele diz o quê? Finalmente, daqui para frente, a partir de agora, irmãos, sede fortalecidos no Senhor, fortalecei-vos no Senhor. Jesus diz ali em João, capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Isso significa que a nossa força, ela vem do Senhor. Sem Jesus nós não podemos nada. Sem Jesus nós não podemos nem respirar. Não temos condição de nada, irmãos. Nós não somos melhores do que ninguém. Eu já tenho dito isso em outras aulas, né? O que a palavra nos mostra. Que sem o Senhor, nós não fazemos nada. Sem Ele, tudo que a gente fizer é vazio, é infrutífero. E por isso que Jesus ele deixa muito claro naquela última noite ali, depois da última ceia, quando ele está falando aos discípulos, eu sou a videira, vocês os ramos. Sem mim vocês não podem dar fruto. E sem ele, irmãos, nós não podemos vencer a batalha espiritual. Ninguém vence a Satanás com esforço próprio, com força de vontade, né? Com pensamento positivo. Ninguém vence uma batalha espiritual sozinho. É só com o Senhor. E no original, então, do texto grego, esse verbo fortalecer, ele se encontra na voz passiva, ele diz, sede fortalecidos, nos mostrando que não somos nós que damos força para nós mesmos, mas alguém nos fortalece. E quem é este alguém? Ele fala, no poder do Senhor, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós temos que buscar esse poder, nós temos que buscar. Está à nossa disposição, o Senhor deseja nos fortalecer, o Senhor quer a nossa vitória, mas a gente precisa entender que sozinhos nós não podemos nada, por isso que Paulo fala, sede fortalecidos no Senhor. E essa mesma ideia dessa voz passiva, ela se encontra ali também em Apocalipse 22:14, quando fala, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida
e entre na cidade pelas portas. Então, essa mesma voz passiva, que lavam as suas vestiduras, na verdade, quer dizer que tem as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro, porque ninguém limpa a si mesmo. Ninguém tem esse poder, essa capacidade de se santificar a si mesmo, se não for no Senhor. Então, assim como eu tenho que lavar as minhas vestiduras, a minha vida, tenho que deixar que o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, lave as minhas vestiduras. Da mesma forma, eu tenho que me deixar ser fortalecida no Senhor e na força do seu poder, para que eu possa vencer. Fortalecimento, esse fortalecimento do Senhor para essa batalha que nós enfrentamos, ele passa pela santificação. E tem alguns pontos, né, que eu não vou entrar, mas que a gente precisa, é importante citar, que seria a meditação na palavra de Deus, a oração, ter temor de Deus no nosso dia a dia, nas nossas ações, nas nossas decisões, participar dignamente da ceia do Senhor, é importante porque a ceia do Senhor, ela é comunhão com Deus, mas ela também é comunhão com os nossos irmãos, é o partir do pão. Então, é importante também nós estarmos em comunhão também no partir do pão, né, ao participar da mesa do Senhor. Jesus fala ali em Mateus 28, 18, e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, este poder, para que nós possamos vencer a batalha, ele vem daquele que recebeu todo o poder. Jesus recebeu de quem? Do Pai. Esse poder para vencer as dificuldades. Ele fala num outro momento aos seus discípulos, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se Jesus, ele venceu, ele tem esse poder para vencer, ele permanece tendo, ele também nos dá este poder. Veja o que ele fala ali em Lucas 10, 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. E aqui, então, ele está falando de seres espirituais. Serpentes e escorpiões, ele não está falando de animais. Ele não está falando da serpente ou do escorpião. Ele está falando da figura do maligno. Por isso que ele fala de toda a força do inimigo. Então, quando ele fala que ele recebeu o poder, todo o poder lhe foi dado no céu e na terra, agora ele diz, eu vos dou esse poder para que vocês vençam o inimigo das vossas almas, para que vocês vençam Satanás. Então, este poder, irmãos, é aí que nós somos fortalecidos. Fortalecidos vem de força. O que é força? Força, poder. Então, este fortalecer-nos no Senhor significa que o Senhor nos dá esse poder para nós vencermos através daquilo que nós falamos ali, da meditação na palavra, da santificação, de buscar o Senhor, de ter temor do Senhor para tomar as decisões. Quando Paulo fala, então, a força do seu poder, ele está enfatizando que essa força para derrotar Satanás vem unicamente de Deus. O poder é do Senhor, o poder está no nome de Jesus. É o poder do Espírito Santo que foi derramado sobre a igreja lá no dia de Pentecostes e continua sendo derramado. E por isso também a importância, irmãos, de nós buscarmos o batismo com o Espírito Santo, nós orarmos pelos nossos filhos, pelos nossos familiares que ainda não receberam esse revestimento do Espírito Santo. Porque este revestir é diferente, nós já falamos, mas é importante salientar que quando nós somos salvos, e Paulo inicia lá, quando nós vimos a primeira lição, ele fala do selo do Espírito Santo. O selo do Espírito Santo é a nossa garantia de salvação. Agora aqui ele está falando do poder, ele está falando, a palavra fala do revestimento do Espírito Santo para vencer essas batalhas. Então, o batismo com o Espírito Santo é este revestimento, ele não é para a salvação, porque a salvação nós já recebemos e já fomos selados pelo Espírito. Então, não é que uma pessoa que não recebeu o batismo com o Espírito Santo, ela não é salva. Não é verdade. Isso não é bíblico. Embora, às vezes, tem algumas pessoas que entendem errado e ensinam errado. Mas, o poder do Espírito Santo, esse revestimento, esse batismo, ele é importantíssimo para que nós possamos vencer, então,
nas batalhas do dia a dia, na batalha espiritual. Efésios 3,16 diz assim: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito, aqui Espírito com letra maiúscula é o Espírito Santo, no homem interior. Então, Paulo, ele já vinha falando isso anteriormente no capítulo 3, do robustecer, né, de ser robusto, forte, firme, pelo poder do Espírito Santo, no homem interior. Aleluia. Então, irmãos, o poder este que vem para vencer o inimigo vem de Deus, e ele vem das três pessoas da Trindade. Ele vem do Pai, que deu todo o poder para Jesus. Ele vem de Jesus, que nos dá poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. E do Espírito Santo, que fortalece o homem interior. Aleluia. E o ponto 2 da nossa lição fala vigilantes em toda oração e súplica, né? Nesse primeiro tópico. Nós já falamos então ali sobre ser fortalecidos no poder do Senhor e agora vigilantes em toda oração e súplica. A oração e a súplica elas estão entrelaçadas na armadura de Deus, na armadura espiritual. Sem a oração é impossível a gente vencer a batalha. Porque ela tem que ser o quê? Constante. Paulo fala na primeira carta aos Tessalonicenses, 5,17, orai sem cessar. Então, irmãos, a oração é constante e é maravilhoso que a gente pode falar com o Senhor a qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer situação, deitado na nossa cama, de joelho no sofá, no ônibus, no trabalho, lavando uma louça, cortando a grama, passeando no parque, tomando banho, não importa. Quando nós precisamos falar com uma autoridade, nós temos que passar por todo um protocolo. É necessário agendar, solicitar um horário, um momento, e não podemos falar com toda a autoridade. Se alguém quiser falar com o prefeito, com o governador do estado, com o presidente da república, nós, cidadãos comuns, dificilmente vamos conseguir um horário, vamos conseguir ser recebidos por eles. Mas o Senhor, que é Deus sobre todas as coisas, soberano sobre tudo e sobre todos, Ele está disponível 24 horas, a qualquer momento, em qualquer lugar. Basta nós querermos, desejarmos falar com Ele. Isso é maravilhoso, esse mistério que nós temos, esse acesso que foi garantido lá na cruz do Calvário. Nós não tínhamos esse acesso. Nós já falamos antes sobre os gentios. Gentios não tinham acesso, eram considerados impuros. Mas em Cristo nós então recebemos esse acesso e nós podemos orar e falar com o Senhor. E nós devemos, e Deus fala através de Paulo, orem em todo o tempo, ou seja, falem comigo todo o tempo. Eu quero ouvir vocês todo o tempo. Eu quero ouvir a voz de vocês, eu quero estar com vocês, eu quero responder para vocês. Mas além da oração, irmãos, também é necessário vigiar. Por quê? Porque se nós não vigiarmos, nós podemos olharmos para onde nós estamos, estarmos atentos no que está acontecendo, nós podemos tropeçar e cair. E aí, aquele que está numa batalha, tropeça e cai no meio da batalha, ele fica completamente vulnerável ao seu inimigo. Seu inimigo vem por cima e ataca ele, porque ele está caído no chão. Ele está provavelmente com dor, porque ele pode ter torcido o pé, pisou num buraco. Então, essa vigilância, ela é extremamente necessária para que nós não venhamos cair, para que nós não venhamos colocar o nosso pé no laço do passarinheiro, como diz a palavra. E é por isso que o Senhor, ele fala ali, em Mateus 26:41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, nós temos que vigiar e orar. O próprio Jesus já havia falado isso, para que a gente não entre em tentação. Tópico 2 da nossa lição diz o seguinte: conhecendo o campo da batalha espiritual, as astutas ciladas do diabo. Irmãos, o inimigo, ele é astuto, ele é esperto. Ele foi criado pelo Senhor como um ser perfeito, com inteligência.
Ele decidiu seguir um caminho contrário ao Senhor, se levantou contra Deus, contra a autoridade de Deus, e obviamente que ninguém se levanta contra o Senhor, ninguém prevalece contra o Senhor. Então ele foi expulso e ele tomou então essa forma maligna, essa forma terrível, mas ele permaneceu com a sua inteligência que ele recebeu no momento da sua criação, em que ele foi criado. Então, nós precisamos estar atentos e por isso a vigilância, estarmos atentos às astutas ciladas do diabo. O termo grego para astutas ciladas é metodeia, e ele significa esperteza, artimanha, armadilha. Efésios 4:14 já apresentava esse termo. Então, antes de Paulo escrever no capítulo 6, lá no capítulo 4 ele fala em metodeia, ele diz o seguinte: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, levado pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, aqui ele fala em artimanha, ele fala em astúcia de pessoas que tentam enganar o povo de Deus. Então, ele diz, não sejam meninos, não se deixem levar por qualquer ensinamento. Nós temos que ir para a palavra do Senhor para saber se aquilo que está sendo ensinado, seja numa aula de escola dominical, seja numa pregação, seja em algo que a gente lê no Facebook, ou no Instagram, ou numa notícia, se aquilo está correto, não é porque tem capa de ser bíblico, que é bíblico. Não é porque uma pessoa que a gente considera cristão é que está falando algo que realmente está embasado na palavra do Senhor. E é por isso que Paulo, então, ele já orienta antes, né, que a igreja do Senhor tivesse esse cuidado, para não cair nas armadilhas. Paulo, ele fala, ele usa, então, uma metáfora militar. Mas como um bom soldado, não adianta nós usarmos uma armadura completa, e tem que ser completa, mas nós precisamos conhecer o nosso inimigo, nós precisamos saber como ele age, quais são as estratégias dele. Nós precisamos ter esse conhecimento para que nós possamos, então, batalhar de uma forma eficiente. Se nós não soubermos como o inimigo age, nós vamos cair na primeira armadilha dele. E como nós vamos saber? Através da palavra do Senhor, o Senhor já nos ensina muito quais são as, e a gente vai ver um pouquinho adiante, que tipo de astuta cilada ele usa contra nós, mas também entra o discernimento de espíritos, quando o Senhor nos dá entendimento daquilo que naturalmente nós não poderíamos compreender, mas o Espírito Santo, nós recebemos este selo e esse revestimento, ele fala ao nosso coração descuidado, isso é uma armadilha, isso não é meu, não sou eu que estou falando. Não se atribula por esta mensagem, não se alegra por esta mensagem, porque não sou eu. Porque tem mensagens, irmãos, vestidas de profecia, e a gente tem ouvido muito nesse tempo, em que umas nos colocam completamente para baixo e dizem que não há solução mais para nada, e outras dizem, não, está tudo resolvido, nada mais vai acontecer. E nenhuma, nem outra está embasada na palavra do Senhor. Então, nós temos que pedir ao Senhor esse discernimento para entender quais são as armadilhas do inimigo. E poder, então, esquivar, pular, saltar, fugir, né, dessas armadilhas, desses laços do passarinheiro. 2 Coríntios 2,11 diz o seguinte, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Então, Paulo está falando aos Coríntios que nós temos, através do Senhor, através da sua palavra, através do discernimento que o Espírito Santo nos dá, o entendimento de quais são os desígnios de Satanás, quais são as astutas ciladas dele. Porque o que é Satanás em grego, diabo, Satanás em hebraico, significa caluniador, acusador. E algumas das... Pastor Douglas Batista, aqui nessa lição, ele fala de algumas dessas astúcias dele. Ele fala que ele confunde a mentira com a verdade, mistura a pessoa que não tem discernimento, ela já não sabe mais até onde vai a verdade, onde começa a mentira, né? As fake news estão por aí, não são só as fake news, porque toda fake news, ela tem um pouquinho de verdade, porque se ela fosse só absurda, as pessoas iam ver direto que não era. Não, isso aqui não
não tem nada a ver. Mas se coloca um pouquinho de verdade e se joga mentira no meio, né? Mas eu não estou falando aqui de fake news, irmãos. Eu estou falando da nossa vida, de quantas vezes o inimigo lança situações em que parece que é verdade, parece que é bom, parece que é bíblico, mas aí o Espírito Santo nos acende aquela luz e diz, presta atenção. Deus não usa mentira para a sua verdade. Tem um versículo, agora não me recordo bem qual, mas que diz que nenhuma verdade vem da mentira. Deus não usa disso. Então, uma das astúcias são essas. Deturpa as escrituras, pega um texto, né? E tem aquele ditado que diz que texto fora de contexto é pretexto para heresia. Então, temos que ter um cuidado, tem todo um contexto, não adianta tirar um versículo. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas tudo posso o quê? Posso ser vencedor, vou ganhar tudo, vou ser rico, vou ser milionário, vou ter saúde. Não, posso ter fome, posso passar dificuldade, posso passar perseguição, mas eu vou continuar firme, porque eu posso, naquele que me fortalece, o Senhor me fortalece, me dá condição para enfrentar essas dificuldades. Então, se eu tiro esse texto de contexto, é teologia da prosperidade. É dizer que eu vou ser feliz o resto da minha vida e nenhum mal, nenhum problema mais vai me acontecer. Mas quando eu deixo dentro do contexto, eu entendo que eu vou passar por muita dificuldade, eu vou passar por muitas coisas ruins, mas nisso tudo eu vou enfrentar no Senhor. Então é necessário não permitir que o inimigo deturpe as escrituras para nós, mas que a gente possa ter sempre esse discernimento. Ele dissimula, induz a dissimulação, aquilo que parece, mas não é. Faz falsos sinais. Vocês veem que tudo tem a ver com engano, né? Faz acusações inverídicas, semeia incredulidade nas pessoas. Muitos cristãos estão deixando de crer nas promessas do Senhor para crer naquilo que o homem está falando. E promove ideologias anticristãs, e a gente está vendo por tudo que é canto, né? A ideologia de gênero e tantas outras ideologias malignas que vêm para confundir as pessoas. Então, essas são algumas das astutas ciladas do inimigo. E por isso que nós temos que ter esse discernimento. Ponto 2 do segundo tópico fala, então, o conflito contra o reino das trevas. Eu vou avançar um pouquinho mais rápido, porque a nossa lição é extensa e nós já chegamos na metade da nossa aula. Então, essa combinação que Paulo fala ali, né? Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Ela é uma combinação dessas duas palavras que aparece outras duas vezes no Novo Testamento, e ela fala carne e sangue se refere junto, se refere a ser humano, a pessoa ou um sistema terreno. Mateus, capítulo 16, versículo 17, ele diz, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Então ele quer dizer que quando Pedro faz aquela declaração, né, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus fala, não foi humanamente que tu descobriu, não foi um homem que chegou e te disse, foi o Pai que te revelou. E ali em 1 Coríntios 15, 50, Paulo fala, isto afirma, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então ele está falando que esse corpo físico aqui, né, como nós nos encontramos, nós não vamos herdar o reino de Deus. E sim, nós vamos receber um corpo glorificado. Mais adiante ele vai falar. Então ele está falando aqui do arrebatamento da igreja. Então, irmãos, o que significa isso? Quando fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, significa que não é contra as pessoas. Como eu falei no início, Paulo ele já falou dos conflitos com as pessoas, já falou nos versículos anteriores sobre os conflitos familiares, conflitos de trabalho, mas ele está falando agora de uma luta que não é na esfera terrena. Se ela não é na esfera terrena, ela não pode ser lutada com armas terrenas, com armas desse mundo aqui. É uma luta que nós travamos contra o próprio diabo e seus anjos, então nós temos que ter armas espirituais. 2 Coríntios 10, do 3 ao 4, diz, porque andando na carne, não militamos segundo a carne que é do nosso corpo, na nossa vida terrena. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas.
Sofisma é aquilo que a gente falou já ali de astúcia. É a mentira transvestida de verdade. Isso é um sofisma. Parece que é, porque ela tem uma capa de verdade, mas a essência dela é engano. Então, Paulo nos diz isso, que as nossas armas, elas são espirituais. E se nós, então, ficarmos combatendo as pessoas numa situação em que nós enfrentamos, nós vamos perder a batalha. Às vezes, irmãos, não é fácil a gente manter o foco, né? Quando alguém vem e nos ataca gratuitamente, a nossa primeira reação é reagir contra aquela pessoa que está falando algo para nós. Isso é natural, isso acontece conosco, isso acontece comigo, quase que diariamente. Mas nós temos que entender quando Paulo fala, e a Bíblia nos ensina que a nossa luta não é contra as pessoas. Muitas vezes elas estão sendo usadas. Muitas vezes são conflitos normais do dia a dia. Mas quando a gente tem esse discernimento que é uma luta espiritual, nós temos que entender que a pessoa está sendo usada pelo inimigo. Quando é uma situação que a gente, né, tem um confronto com alguém. Não é ela, é quem está por trás dela. E Paulo fala também hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E quando fala em regiões celestes, ele está falando onde está o trono de Deus, onde está o trono de Cristo, onde se encontram os anjos bons, os salvos e também os espíritos malignos. Por isso que ele diz ali, né, que a nossa luta é contra os principados, potestades nas regiões celestiais. Ele também usa essa expressão lá no início da epístola aos Efésios, que a gente já estudou, tá? Que fala que a igreja se encontra nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, a igreja fisicamente está aqui na Terra, mas espiritualmente ela já se encontra nos lugares celestiais. E é por isso que ali se trava uma batalha espiritual. É nessa região, na região da mente, na região do coração, na região onde o nosso espírito ligado com Deus, ele se encontra, então, nessa batalha. E é por isso que, se é em regiões celestiais, as armas são celestiais, elas são espirituais. E o ponto 3, então, ele fala sobre as agências das potestades do ar. Então, quem são essas potestades, esses principados? O que significa isso que Paulo está falando, que é contra eles que nós lutamos nas regiões celestiais? Então, ali, o termo grego para principados é archai, ou archai, que significa primazia no poder. Então, são os que vêm em primeiro lugar na hierarquia. Já potestades, exousiai, mais ou menos assim, eu não sei bem como é a pronúncia. Então, ela fala em potestades e diz que significa liberdade para agir. Paulo usa esses termos potestades, e principados e potestades para se referir tanto a anjos, aí Romanos 8:38, Colossenses 1:16, ele usa esse termo, mas também para se referir a demônios, que foram investidos de poder, que receberam poder. E ali em 1 Coríntios 15:24, vocês podem abrir, e Colossenses 2:15. Então, ele fala se referindo a demônios. Então, Paulo ele usa não apenas para anjos, como para demônios. Então, por quê? Porque todos foram criados pelo Senhor, de forma pura, de forma santa, mas houve um grupo deles que se rebelou contra Deus. Então, eles permanecem tendo poder, eles permanecem tendo autoridade no mundo espiritual, mas agora eles já não usam para servir a Deus, eles usam para batalhar contra a igreja do Senhor. O mouse aqui deu um probleminha, vou começar a usar aqui. Então, irmãos, principados são ordens angelicais ou demoníacos superiores, tá? Enquanto que as potestades seriam os governantes subordinados a esses principados. Não nos interessa isso agora, irmãos, porque a gente vai estar falando realmente sobre a armadura, mas é importante a gente entender isso, porque a gente lê às vezes um texto e fica bem perdido, mas o que significa principados, potestades? Também se refere ao governo humano, mas aqui principalmente Paulo está falando que existe uma hierarquia de seres que lutam contra nós como igreja.
Mas o importante, irmãos, é que não importa que eles tenham poder, que eles tenham inteligência, que eles tenham astúcia. Não importa isso. O texto da lição, ele nos menciona que eles são poderosos, malignos, astutos. Sim, irmãos, eles têm poder. Mas Deus é todo-poderoso. O Senhor tem todo o poder. Jesus que falou o quê? Nós já lemos o versículo? Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Então, nós não precisamos temer, nós não vamos subestimar os nossos inimigos espirituais, nós não vamos dizer, não, comigo não acontece nada, eu sou crente, eu sou cristão. Não, porque é contra nós que eles estão lutando, e a palavra nos adverte que a gente tem que ser vigilante contra as astutas ciladas do inimigo. Mas nós temos que ter essa certeza que quando nós estamos com o Senhor, nós temos garantia de vitória. Isso, irmãos, é bênção, é maravilhoso demais. Aleluia. Então, o que diz aqui? 1 Pedro 5, do 8 ao 9. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mas resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, às vezes a gente sente assim, parece que só nós estamos batalhando, só nós estamos lutando. Aí a gente ouve irmãos dizer, irmão, ora por mim, eu estou numa luta, o inimigo está se levantando, está se lançando. A gente ouve muitas vezes isso, e é verdade, irmãos. Mas, irmão, não é só tu que está lutando, não é só você que está lutando, todos nós como igreja estamos lutando. E ao orar, e ao clamar ao Senhor, e orar e interceder uns pelos outros, nós estamos ajudando também uns aos outros. É bom sim pedir oração, mas entenda, você não é uma vítima perseguida. Como igreja, a igreja ela vai ser, sim, sempre confrontada pelo inimigo, mas a igreja sempre vai ter essa garantia de vitória quando ela está firme no Senhor. Conscientes ou não, como povo de Deus, nós estamos envolvidos nessa batalha. É uma luta constante. Mas a Bíblia diz que, na força do poder do Senhor, na sua armadura, nós temos vitória. Então, não há motivo para temer. Vamos buscar no Senhor essa autoridade, né? E se nós estivermos fundamentados na rocha, que é Jesus, e a gente já falou sobre essa pedra angular, Paulo já fala, né, antes nessa epístola. Então, as portas do inferno não prevalecerão contra nós. O Senhor fala sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Nós temos tantas promessas, irmãos, de vitória. Nós temos que conhecer a palavra para que a palavra esteja impregnada em nós, na nossa mente, no nosso coração. E, irmãos, então, baseados nessa palavra e na obediência a ela, então nós temos essa vitória garantida. E o último tópico, então, ele fala especificamente sobre as armas espirituais, né, indispensáveis ao crente. Ele fala sobre a armadura completa do crente. E o termo grego para armadura completa é panóplia. Não é só uma peça, mas é toda ela. Na época que Paulo vivia, ele estava acostumado a ver os soldados em toda parte, né? Principalmente os romanos. Nós sabemos, né, a gente já falou sobre no início do trimestre, que essa carta de Efésios, assim como Filipenses, Colossenses e a carta a Filemon, elas foram escritas enquanto Paulo estava preso em Roma. Lá no final do livro de Atos, a gente vê isso. Então, ele estava sempre com a guarda pretoriana, né, fazendo a guarda dele, embora ele morasse na sua própria casa, mas era uma prisão domiciliar. E ele estava, então, muito familiarizado com a armadura do soldado romano. E ele usa, então, essa figura, porque não era só ele, mas o povo de Israel, as pessoas, onde havia, né, o reino romano, o Império Romano, as cidades que estavam debaixo do domínio romano, não apenas em Israel, mas todas as cidades ali que eram do domínio romano, eles estavam acostumados com aquela armadura. E se não era só os romanos, os gregos também, os soldados gregos, né, famosos, né, a famosa Batalha de Troia, eles tinham aquela armadura. Então as pessoas da época estavam muito acostumadas a ver os soldados e elas conheciam os elementos que compunham uma armadura. E por isso que ele fala, então, e ele usa esse termo, né, panóplia, porque as pessoas sabiam que não adiantava usar uma parte da armadura,
porque estaria uma parte do... E a outra sem, senão, se houvesse algo faltando, alguma parte ausente, ele não estava completo, ele não estava pronto para a batalha. Quando falta algo dessa armadura para enfrentar o inimigo, nós estamos em problemas, nós estamos em perigo. E por isso que Paulo fala, então, revestir de toda a armadura de Deus. Toda a armadura. Por isso que ele fala em panóplia. Mas antes de falar sobre a armadura, eu queria falar rapidamente sobre o vestir. Por que ele está falando revestivos? Para ser revestido, é preciso já estar vestido anteriormente. E aí, a gente fala, olha que versículo lindo esse aqui, que fala sobre vestes de salvação. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação. Cobriu-me com manto de justiça, como noivo que adorna com uma grinalda, que se adorna com uma grinalda, e como noiva que se enfeita com as suas joias. Isaías 61:10. Isaías está falando em vestes de salvação. E por quê? Porque quando o homem foi criado, ele foi criado perfeito e sem pecado, a glória de Deus vestia ele. Mas no momento em que ele pecou, Adão e Eva pecaram, eles se deram conta que já não havia mais a glória de Deus em volta deles, eles estavam nus. E aí eles se envergonhavam. Antes eles estavam nus também, mas a glória de Deus era tão maravilhosa em volta deles que não havia vergonha. Mas a partir do momento que eles pecam, a glória de Deus se retira deles. E eles se dão conta da sua nudez. Então, era necessário agora vestes de salvação. E também, não apenas isso, não apenas vestes de salvação, mas também vestes de justiça. E ali, Apocalipse 19, do 7 ao 8, diz: alegremo-nos e exultemos, e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho fino, finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, é necessário que nós estejamos vestidos de salvação e justiça para que nós possamos, então, agora ser revestidos da armadura de Deus. E este revestir, o termo que Paulo usa, o termo grego é endisaste, estar vestido com. Isso é o revestir, quando ele fala revestivos de toda a armadura. Só que mais adiante, ele fala tomai toda a armadura. E o tomai toda a armadura, ele já tem um outro sentido. O termo aqui é analabete, que significa tomar de modo resoluto, com vontade, com firmeza, se apossar. Isso significa o tomar. Significa que, ao tomar essa armadura, tomarmos posse dela, nós estamos, então, prontos, revestidos para poder enfrentar o nosso inimigo e permanecer firme na nossa posição. Nós precisamos dessa firmeza. A firmeza, irmãos, ela não é a armadura que nos dá. A firmeza, ela vem antes nessa santificação, nesse estar firmes na palavra do Senhor. Mas a armadura mantém essa firmeza, ela protege essa firmeza. Jesus fala ali em João 8:31. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Então, este permanecer, estar firmes na palavra do Senhor, então nós somos discípulos do Senhor, e aí agora nós podemos ser revestidos dessa armadura. Então, quais são os elementos, as peças dessa armadura, né? Quais são as armas indispensáveis de defesa, né? Do ponto 2 ali do último tópico. Então, ele fala o seguinte, já são conhecidas, mas a gente vai detalhar um pouquinho aqui. Cingindo os vossos lombos, versículo 14. Paulo fala cingir os lombos, né? E aí, o que ele fala ali antes disso? Efésios 4:25, ele fala, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Ele fala cingir os lombos com a verdade.
E antes ele já disse, deixem a mentira e falem a verdade uns com os outros. Esse cinto, né, com que o soldado se cingia, ele dava sustentação aos componentes da armadura. Ele era um cinturão que une a couraça com as vestes que estão abaixo. Então, ele já estava com a roupa, né? Ele não colocava a armadura na pele nua, ele precisava estar vestido, vestes de salvação e de justiça, embora a gente vai falar agora também sobre justiça, mas ele já tinha essas vestes. Então, ele veste esse cinto que une, então, a armadura, né, os outros componentes da armadura com as vestes, ele dá aquela firmeza. É como botar um sapato sem botar meia, tem gente que usa e gosta, mas é ruim, né? Tem certos sapatos que não tem como a gente andar sem meia. Então, é essa meia, vamos dizer assim, que seria esse cinto, né, da verdade. E ele também, ele dava a liberdade para o soldado se movimentar, porque a armadura não estava direto, né, nas vestes, tinha aquele cinto que dava aquela firmeza. E essa liberdade para que ele pudesse lutar, né, e se movimentar, ela vem da palavra de Deus. É por isso que a gente já leu ali João 8:31, e Jesus ele segue dizendo, ele diz, né, se permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E ele segue dizendo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então esse cinturão da verdade está em Jesus, está na palavra. E por isso que nós precisamos da palavra, né, que é essa verdade do cinturão, para que a gente possa, então, estar firmes e lutar. Irmãos, alguns termos, eles vão se repetir, porque a armadura de Deus é isso. Elas não são peças individuais que se juntam, elas estão entrelaçadas, elas são parte. Tem algumas que, olhando, a gente nem consegue ver onde começa e onde termina, porque é necessário uma estar ligada à outra. E lembrem que a oração e a súplica está entrelaçada, né, nos componentes da armadura. Depois ele diz o quê? Vestida a couraça da justiça, novamente a justiça se apresenta, né? Isaías 11:5 diz, a justiça será a cinta dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Ele está falando de cinto, está falando da couraça também. Paulo fala o termo couraça. Ela era um manto de ferro feito de couro, tiras de metal ou escamas de bronze. A finalidade dela era proteger o pescoço, o peito, os ombros, o abdômen e as costas, todas as partes vulneráveis do soldado. Protegia o coração dele. Algumas couraças chegavam até a altura da coxa. E ali, o que nos diz ali, Efésios 4:24, nós já lemos o 25, agora o 24, e a vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Então, a couraça da justiça fala da justiça de Cristo em nós. Porque quando o ser humano foi criado, a gente já falou, ele era justo, mas com o pecado ele se degradou moralmente e a injustiça passou a habitar nele. E aí, então, Paulo então traz esse versículo, né? Que ao revestirmos do novo homem, segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Aleluia. E então, irmãos, aqueles que passam pelo processo da salvação, da regeneração, têm a justiça de Deus restaurada, aquela justiça que ele havia recebido quando foi criado e que perdeu no pecado, então ela é restaurada. E é por isso que João fala ali nessa primeira epístola, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, a justiça de Cristo, ela vem habitar em nós. E quando nós pecamos, nós sabemos que nós temos esse advogado. Isso, irmãos, glória a Deus por isso. Glória a Deus pela justiça do Senhor, porque não é pela nossa própria justiça. A nossa própria justiça, a Bíblia diz que é trapo de imundícia. Seguindo ali, calçados os pés na preparação do evangelho da paz. O termo hebraico é naal, significa sandália ou sapato. O termo grego é hipodema, que significa sandália, e aí vem do verbo hipodeo, que significa atar debaixo. Então, ele se referia a um tipo de calçado que era formado por uma sola de couro e que era amarrada ao pé com correias ou cintas. Essa era a figura, e não era apenas os soldados que usavam, mas as pessoas em geral usavam.
Para os soldados era um item importantíssimo, por quê? Porque protegia os pés deles do piso escaldante, das pedrinhas, dos outros elementos incômodos do solo que podiam atrapalhar eles, além de dar também firmeza no passo, firmeza na marcha. Então não adiantava ele estar todo bem vestido, protegido, se o pé dele estava desprotegido, ele ia ficar incômodo, ele ia se distrair, uma pedra, alguma coisa ia fincar nele, um espinho, e ele ia se distrair, ele ia ficar completamente perdido e ia ficar vulnerável ao inimigo. Salmo 91 diz o quê? 13. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Jesus já falava, anteriormente nós já lemos, sobre a serpente e o escorpião, figura do inimigo. E quando o salmista aqui fala que pisarás o leão e a áspide, como nós vamos pisar com o pé desprotegido? Não tem como, né, irmãos? Então, quando Paulo fala em calçar os pés na preparação do evangelho da paz, ele indica que a pregação do evangelho ela tem que ser ágil, ela tem que ser eficiente, levando a palavra para onde quer que a gente vá, onde quer que a gente esteja. E para isso nós temos que ter os nossos pés protegidos para pisar em qualquer terreno, porque nós vamos chegar em terrenos difíceis, terrenos perigosos. Se os nossos pés não estiverem preparados com a palavra, nós vamos chegar diante da situação, seja uma batalha espiritual, seja uma palavra que alguém necessita ouvir, e nós não vamos ter essa palavra, porque nossos pés não estão preparados com essa preparação do evangelho. O que Paulo diz aos Gálatas ali, 5:7? Corris bem, quem vos impediu de obedecer à verdade? Os Gálatas começaram a ouvir doutrinas estranhas, diferentes da palavra, e eles pararam de correr bem, ou seja, a preparação do evangelho começou a sair dos pés deles. Eles já não tinham mais aquela proteção para pisar e enfrentar doutrinas falsas, enfrentar situações difíceis, e Paulo chega a chamar eles de insensatos. Por isso que Isaías fala ali no capítulo 52:7, quão formosos sobre os montes são os pés do que anuncia as boas novas, que proclama a paz, que anuncia coisas boas, que proclama a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Então ele está falando de pés anunciando a palavra, anunciando a paz, através da palavra do Senhor. Seguindo, irmãos, que o nosso tempo está terminando, tomando sobretudo o escudo da fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que o que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Então, o escudo, ele era usado para se proteger das armas do inimigo, das flechas, dos dardos, da espada. A gente vê a figura do soldado, né, nos filmes. O escudo protegia ele. Ele possuía 2 camadas de madeira, revestida de linho e de couro e coberto de ferro. Então, ele era muito firme. Não era qualquer coisa, não, que ia perfurar aquele escudo. Não era. Não era a arma do inimigo. Porque esse escudo foi feito para apagar os dardos inflamados do inimigo, que é o que diz a nossa leitura aqui. Então, ele era resistente, ele tinha que ser uma barreira impenetrável. Assim como a nossa fé tem que ser robusta, forte, estruturada. É a nossa fé que nos impede de cair na dúvida. Então, os dardos inflamados do inimigo muitas vezes são dúvida. E se nós duvidamos da palavra de Deus, das promessas de Deus, do amor de Deus, nós ficamos paralisados, porque nós não sabemos mais para onde ir, nós já não temos mais chão, não sabemos mais se Deus realmente está conosco. E aí nós somos o que? Atingidos pelos golpes do inimigo, porque nós baixamos o escudo da fé. E é isso que então Paulo fala ali, né? Paulo não, no caso, o autor aos Hebreus, que nós não temos como saber quem é, né? Embora há especulações. Mas ele fala assim, isso, que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu tinha um testemunho para dar, mas eu não vou dar porque o nosso tempo terminou. Mas como é importante nós estarmos firmes nas promessas do Senhor e crermos nelas. E por fim, ali ele fala no capacete da salvação. Vestiu-se de justiça como de uma couraça. Olha só que coisa linda, Isaías já está falando da couraça da justiça. E pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Isaías 59:17. O que Paulo traz não é novidade. Paulo está nada mais corroborando a palavra que já havia sido escrita, a palavra de Deus. Tá? Então, nós precisamos, essa capacete da salvação nos fala de proteger o que é a mente. A mente, nós temos que ter a mente de Cristo.
o nosso intelecto, a nossa vontade, a sensibilidade voltado para as coisas de Deus. Mente santa. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4, 8. E o último ponto, a imprescindível arma ofensiva, que é a espada do Espírito. Aleluia. Na época dos soldados romanos, havia diversos tipos de espadas, tamanhos, pesos diferentes. Provavelmente a espada que Paulo tinha em mente era aquela espada curta e reta que os soldados romanos usavam porque era fácil o manuseio dela. Deus nos dá essa arma para que a gente nunca esqueça que foi por ela que nós somos salvos. Jesus é essa palavra, Jesus é essa espada do Espírito. Para colocar o inimigo em retirada, nós temos que usar essa espada. Todas as outras partes são de defesa, embora o escudo, às vezes, ele consegue empurrar o inimigo para longe. Mas o que ataca realmente é a espada. O que Jesus usou quando ele foi tentado no deserto, naquela luta espiritual que ele passou ali? Ele usou a palavra de Deus. Ele venceu o inimigo com a palavra. E é por isso que nós temos que conhecer a palavra. Se nós não conhecermos ela, não cremos nela, não damos o valor para ela, nós não vamos saber usá-la. Nós vamos ficar acuados, e por isso então Paulo fala a Timóteo, procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E o manejar a palavra nos dá justamente essa figura de uma espada, né? 2 Timóteo 2:15. Então, irmãos, concluindo, os exércitos romanos, eles não venciam apenas porque eles tinham uma armadura mais poderosa do que os seus adversários, mas também porque eles tinham disciplina, hierarquia nas tropas deles, eles obedeciam ao comandante e atendiam os comandos deste comandante. Na batalha espiritual, nós temos que obedecer o nosso comandante, nós temos que ser guiados e orientados pelo Espírito Santo. Se nós estivermos vestidos com vestes de salvação e justiça, revestidos com a armadura de Deus, em oração, em vigilância, permanência na palavra, a vitória, então, ela vem porque nós estamos o que? Fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E é por isso que Tiago diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Quando nós nos sujeitamos aos comandos do nosso capitão, do nosso general, então, nós nos sujeitamos a Deus, nós resistimos, nós podemos resistir ao diabo, e ele foge, é ele que tem que fugir. Irmãos, essa palavra, esse estudo, ele é para nos fortalecer, para nós finalizarmos esse trimestre diante do Senhor e permanecer firmes, como Paulo fala, para que depois de tudo permanecer firmes. E eu quero terminar com um texto do Salmo 18, que ele é muito lindo. Ele diz assim: Ele, o Senhor, adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sobre os meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Olha todos os elementos aqui da armadura. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Falando do inimigo espiritual. E só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se. Caíram sob os meus pés. Pois de força me cingiste para o combate, e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiaram, eu os exterminei. Salmo 18, 34 a 40. Claro que Davi está falando também das vitórias, das suas batalhas como rei, mas nós tomamos esse texto para a batalha espiritual. Irmãos, o Senhor, Ele nos dá toda a capacidade, toda a condição de vencer. Ele coloca à nossa disposição a sua armadura, o capacete da salvação, a espada do Espírito, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, os sapatos da preparação do Evangelho da paz, a oração, a súplica. Glória a Deus por isso.
E eu quero agradecer ao Senhor por nos permitir chegar ao fim desse trimestre, por vocês que estiveram acompanhando, porque nós sabemos, irmãos, que o inimigo se levanta, sim, ele se levanta furioso. Mas nós temos essa certeza absoluta que nós temos vitória no Senhor. E essa palavra que foi falada hoje, que fique no coração de vocês, que fique no nosso coração, no meu coração. Que mesmo na batalha mais dura, na batalha mais difícil, o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor é conosco, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Ele peleja por nós, ele peleja por você. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer nesta manhã pela tua palavra tão maravilhosa. Por esse trimestre, Senhor, que tu nos presenteaste, Senhor, com esse estudo tão profundo, tão lindo da Epístola aos Efésios. Senhor, quanto nós aprendemos, quanto nós somos edificados. Mas que não seja apenas palavras bonitas, Senhor, mas que realmente estejam fazendo, Senhor, diferença na nossa vida, frutificando em nós, para que nós possamos, firmes nesta palavra, revestidos, vestidos de salvação, revestidos da armadura do Senhor, possamos vencer o nosso inimigo. Senhor, eu oro pelos meus irmãos, eu oro, Senhor, por suas famílias, eu oro pelos meus amigos que estão ouvindo, aqueles que não estão conseguindo vencer, Senhor. Eu te peço, Senhor, que tu tenhas misericórdia e os ajude. Reveste eles, ó Deus, dessa armadura, que eles sejam fortalecidos em ti, Senhor, para vencer toda a dificuldade, vencer toda a luta espiritual e permanecer firmes depois de tudo. Senhor, muito obrigada por este trimestre, obrigada pelo próximo que já se inicia no domingo que vem, porque muito ainda vamos aprender de ti. Graças te damos. Eu te peço, abençoa cada um dos meus irmãos neste domingo, na paz do Senhor Jesus. Obrigada, Senhor. Em teu nome santo, Jesus, oramos. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe a cada um. Obrigada pela companhia de vocês, pela presença. Vejo aqui vários comentários, várias saudações. Amém a todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Na paz do Senhor Jesus. Um excelente domingo.